Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Elaine Ayala, sou especialista em cabelos loiros e tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. E aqui a gente discute como cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros podem fazer um loiro saudável, um loiro bonito, sem manchar, sem quebrar, podendo faturar até R$10.000 por mês. E o tema de hoje é mechas na touca vezes mechas no papelote. Qual a técnica que eu indico, qual a técnica que eu gosto, qual a técnica que eu uso e por quê. Eu já disse em outras aulas, em outros vídeos, desde que eu comecei, eu nunca fiz as mechas na touca, eu já comecei no papelote, eu acho que eu consigo entregar um trabalho mais personalizado para minha cliente, eu consigo fidelizar muito mais clientes a partir disso, eu consigo criar e não às vezes se tornar aí apenas alguém que aplica o produto no cabelo da cliente. E hoje eu vou contar então, vou deixar aqui para vocês a diferença de uma da outra e por que eu optei pelas mechas no papelote, quais são os pontos positivos e negativos de cada uma que eu acho. Então, primeiramente, eu tô até com uma boneca aqui, que eu acabei de comprar ela, para eu conseguir criar e mostrar mais técnicas aqui pra vocês. Ó, acabei de fazer uma mechinha teste no cabelo dela pra deixar ela mais loira. Eu comprei aqui, o cabelo já é loiro, é um cabelo 100% natural, porém a gente sabe que não é cabelo humano, cabelo feito em laboratório, até porque uma cabeça de boneca com cabelo 100% natural é muito caríssimo, na verdade, Então eu optei por comprar essa aqui, vou deixar ela aqui do lado. Conforme eu precisar, eu vou ir mostrando aqui para vocês. Então, como que é a mecha na touca? Para você que está iniciando, você que não conhece. Então, é uma touca emborrachada que a gente compra. Hoje em dia, já a touca ela vem com os furinhos. Antigamente, você tinha que furar ela. Então, a gente compra a touca, coloca na cabeça. Então, você vai comprar uma touca emborrachada, vai vir e vai pôr na cabeça da cliente, aperta bem e amarra aqui para ficar bem firme na cabeça dela. E aí você vem como se aqui fosse uma agulha de crochê e você vai puxando nos furinhos todos os fiozinhos do cabelo da sua cliente. Então essa é a forma que a gente faz na touca. Porém, como eu disse, eu prefiro fazer no papelote. Daí como que é o papelote? Então eu uso a plaquete, uma plaquete de acrílico. Aqui tem o papel alumínio, então a gente usa assim, ou pode ser também o papel, que esse lado ele é um papelzinho e aqui ele tem tipo um plastiquinho. Então esse aqui faz com que a mecha fique mais úmida por mais tempo e também para os cabelos compridos, como é um papel maior, então ele é mais fácil a aplicação, para o cabelo descolorir uniformemente. Então, como eu disse, eu optei sempre por trabalhar com papelote porque eu consigo criar várias técnicas, eu consigo entregar um trabalho fidelizado para minha cliente, eu consigo agregar mais valor. Porque na touca, até muitos clientes brincam, assim, eu já até ouvi, que eu vou comprar uma touca em casa, vou pedir para uma amiga minha puxar as mechas e vou fazer em casa. Elas acabam não dando valor para o seu trabalho, como se esse fosse algo fácil de fazer, mas como eu já disse aqui em várias outras aulas, existem vários detalhes, vários pontos que a gente tem que levar em consideração para a gente entregar um loiro saudável, um loiro bonito. Não é só na hora da execução, mas tem tudo um antes, um depois, Então é a partir de uma mecha teste que a gente faz corretamente, de uma avaliação, do diagnóstico, Também as técnicas que a gente vai usar. Com a touca a gente não consegue criar pontos estratégicos, então esse é um dos maiores também pontos negativos que eu vejo com a touca. Se a cliente quiser uma mecha mais marcada na frente, por exemplo, um hair contour, eu não vou conseguir entregar na touca, por mais que eu tente puxar mais mechinhas na frente do cabelo da minha cliente, eu não vou conseguir fazer esse ponto iluminado, eu não vou ter a certeza de como vai ficar esse cabelo, vou ter que ir lá ficar imaginando, sofrendo, sem conseguir, não depende de mim, só você costurar e deixar ali o produto agir e depois rezar para que dê certo ou não. Já com o papelote, eu consigo, isso muito claro, a partir de eu entender da técnica, por que eu vou usar ela, por que eu vou usar outra, Então, digamos aqui que eu queira entregar um contorno mais iluminado para minha cliente. Então, digamos aqui, que tá dando para ver, eu vou fazer um contorno mais iluminado na minha cliente.
Então eu vou verificar qual a quantidade de loiro que ela quer neste cabelo, se eu vou fazer duas mechas de contorno, se eu vou fazer 3 mechas ou se eu vou fazer uma, qual a espessura que eu vou ter nessa mecha. Então aqui eu vou pegar uma mecha de 1 centímetro, vou eriçar da metade para a raiz e vou fazer a mecha. A segunda mecha de contorno eu vou fazer da mesma forma. Então 1 centímetro a mecha, a espessura da mecha, vou eriçar da metade para a raiz e venho com o papelote e vou aplicar o produto. Aí do outro lado, então, eu vou fazer da mesma forma. Então eu consigo seguir, é muito claro o que eu fiz de um lado para eu fazer para o outro. Então eu consigo entregar um contorno mais iluminado para minha cliente. Já com o papelote, com a touca, eu não consigo fazer dessa forma, eu não consigo ter a clareza desses pontos mais iluminados. Então eu não consigo criar, né? Não consigo fazer também várias técnicas, né? Digamos que a minha cliente queira uma ponta mais iluminada atrás, sem mechas na raiz, e aqui no topo ela queira a mecha de raiz. Então eu consigo usar várias técnicas no mesmo cabelo, né? Então aqui eu vou fazer a mecha de ponta. Aqui eu venho e faço a mecha de raiz, né? Aqui eu posso fazer uma mecha de zigue-zague. Então eu consigo criar várias técnicas para minha cliente, para minha mesma cliente. E com relação à touca, eu não consigo criar várias técnicas. Eu vou conseguir fazer somente a mechinha costuradinha da raiz, ou mais quantidade ou menos quantidade, pode ser fina ou grossa. É isso que eu consigo com a touca. E a partir disso você acaba não conseguindo então fidelizar a tua cliente, porque se ela for talvez no salão do vizinho, ele vai conseguir fazer da mesma forma se for com a touca. Já se você fizer com o papelote, se você usar mais de uma técnica, dificilmente o outro profissional, quando ela procurar, vai conseguir entregar o mesmo cabelo que você fez. Então por isso que eu digo que é um cabelo personalizado. A gente cria o cabelo para nossa cliente. Então eu até gosto de dizer, olha, a partir do diagnóstico, da escolha que ela fez, aqui no seu cabelo eu vou usar tal técnica, eu vou usar essa técnica, porque aqui eu preciso clarear mais a ponta, aqui é a raiz, né? Então assim, a gente está personalizando, a gente está criando algo para nossa cliente. Então isso acaba fidelizando a cliente e você também consegue agregar mais valor aí no seu trabalho. Como eu disse, eu não faço mecha na touca, mas eu não sou contra quem faça. Se você faz mecha na touca, se você consegue entregar um loiro bonito, um loiro sem manchar, se você e as suas clientes estão satisfeitas, né, com a sua forma de trabalhar, com as suas técnicas, está tudo certo. Eu só estou dizendo o que dá certo para mim e quais os pontos positivos que eu vejo na hora da gente executar as mechas então no papelote, né? Então o primeiro é que eu consigo criar várias técnicas, eu consigo fazer um cabelo personalizado para minha cliente, que se ela for no cabeleireiro do lado, por muitas vezes ele não vai conseguir entregar o mesmo cabelo que eu, porque eu criei, né, algo para ela, eu não só puxei as mechinhas, eu consigo então fazer mais de uma técnica para a mesma cliente, consigo fazer os pontos mais iluminados na frente, um contorno mais iluminado, que com a touca, então a gente não consegue fazer esses pontos mais iluminados. Eu vejo também que é muito difícil na hora da gente fazer um retoque de raiz. O retoque de raiz, então, ele é muito mais difícil da gente fazer do que até mesmo fazer um cabelo inteiro, né? Um cabelo que seja natural ou até mesmo um cabelo uniforme, mas que a gente vai clarear de raiz a ponta. Então ele é muito mais fácil do que quando a gente vai fazer um retoque. E com a touca é difícil a gente fazer esse retoque, né? Digamos que a minha cliente está com a raiz escura, mas tem algumas mechas que eu preciso clarear até a ponta, né? Então com o papelote eu consigo vir, costurar a mecha. Isso eu acho muito importante da gente fazer, para a gente não acontecer da corte químico no cabelo da nossa cliente. Eu venho aqui, eu costuro, né? Por mais que seja um retoque de raiz, às vezes vai ter alguma mecha que vai estar até a ponta escura. Então eu venho aqui, eu vou aplicar o produto no retoque onde eu acho que é a necessidade. Se aqui tiver algumas mechas mais claras, então eu tiro as claras para fora do papel e vou aplicar somente nas escuras, né? E aí sim, então eu consigo um clareamento uniforme. Eu não vou deixar aquele cabelo, às vezes a gente vê aí na rua que a raiz está clara, mas ele não vai uma progressão de cor, né? Começa claro aqui e depois a ponta fica tudo escura, que você vê que o cabelo tá manchado.
com o papelote, então a gente consegue fazer isso é muito importante, a gente tirar a mecha que já está clara, para não dar corte químico no cabelo. Então, se você estiver fazendo na touca, ou você vai fazer somente a raiz, e aí vai acabar ficando essas mechinhas marcadas, ou se você puxar até a ponta para clarear, então, uma ou outra mecha que está mais escura, corre risco de dar corte químico no restante do cabelo e você não conseguir entregar um trabalho satisfatório para sua cliente. Então esse também é um dos critérios que eu vejo, né, um dos pontos aí negativos na hora da gente fazer o loiro na touca. Outra coisa também é a questão de manchar, corre-se o risco muito grande de manchar com a touca e na hora do processo você não consegue ver se este cabelo está ficando manchado ou não, porque como eu disse, a gente costura, a gente coloca a touca na cabeça, né? A gente costura com a agulha e aplica o produto. Muitas vezes esse produto ele pode vazar e entrar na raiz e você só vai ver isso na hora da retirada da touca, né? E aí você vai ter que às vezes fazer outra técnica então para corrigir essa mancha. Já no papelote isso é muito mais difícil, muito mais difícil de manchar. Então, a partir do momento que você entende da técnica, que você está ciente de qual técnica você vai fazer, da forma que você vai fazer, a textura do produto também que conta, na hora da aplicação, você não corre mais o risco de manchar, então você consegue entregar um loiro aí sem manchas para sua cliente. E também no decorrer que você terminou o cabelo, a gente consegue estar sempre cuidando, se talvez essa mechinha desceu um pouquinho, é muito importante na hora da reaplicação, então a gente vai lá e puxa a mecha novamente, né, para o papelote, para não ficar então aquela marquinha alaranjada, né, aquele queimadinho. Então a gente consegue também fazer essa reaplicação, ver onde eu preciso mais produto, ver onde o cabelo descoloriu menos. Com a touca a gente já não consegue, né, fazer essa técnica, a gente não consegue ter todo este cuidado com o cabelo. E também, como eu disse ali, o risco de manchar é muito maior. A dor também, na hora de você tirar a touca, eu vejo que vários clientes relatam que dói muito, que é muito sensível, né? E não tem outra forma, porque como a gente colocou a touca, os furinhos pequenos, costurou a mechinha, por mais que lave, passe produto, né? Hidrata ali, na hora de tirar, ela vai sentir esse desconforto. Então isso também não é legal da gente entregar para nossa cliente, então por isso também é um dos pontos negativos que eu acho na hora de a gente fazer com a touca. Outra coisa também, a gente não consegue fazer mechas inversas, né? Mechas ao contrário, uma correção de cor. O que é isso? Então, quando a minha cliente chega com o cabelo todo loiro, né? Digamos que ela tá com o cabelo muito loiro nas pontas e a raiz está escura e ela quer clarear alguns pontos na raiz e quer fazer algumas mechas escuras nas pontas. Então, com a touca isso não é possível, né? A gente não consegue fazer duas técnicas, a gente não consegue fazer as mechas inversas. Já no papelote, a gente consegue entregar esse trabalho, a gente consegue fazer essas mechas inversas, essas mechas escuras, a gente consegue trabalhar com coloração e descoloração ao mesmo tempo, né? Fazendo uma correção de cor, então escurecendo as partes que já estão claras e clareando a parte que já tá escura, né? Então eu consigo trabalhar com os dois produtos ao mesmo tempo, descoloração e a coloração. Então a gente consegue fazer várias técnicas com o papelote, a gente consegue preservar quando o cabelo está descolorido, a gente consegue fazer um retoque de raiz neste cabelo, o risco de manchar é muito menor com o papelote, eu consigo então agregar mais valor no meu trabalho, eu consigo sim criar algo personalizado, né, para minha cliente, consigo juntar várias técnicas no mesmo procedimento, né, para fazer o loiro para minha cliente. Então esses são todos os pontos que eu levo em consideração na hora de eu escolher. Então eu sempre indico para todos os meus alunos, para quem me segue aqui, para as minhas clientes, eu sempre optei por trabalhar com o papelote, né, com o papel. Na verdade eu nunca trabalhei com a touca, principalmente porque eu não consigo fazer um trabalho personalizado e eu sempre tive muito claro isso, que eu queria entregar o melhor para minha cliente, que eu queria entregar algo que realmente fizesse a diferença para ela, que fosse satisfatório para o cabelo dela, que eu conseguisse resolver o problema dela, né? Que eu consiga postar, também criar para eu postar e eu tenha cada cliente com uma cor de cabelo, cada cliente com uma técnica de cabelo. Tem cliente que tem com a ponta mais clara, cliente com o meio, cliente com a raiz mais iluminada. Então cada cliente ela tem um gosto, cada cliente tem a sua preferência.
tendência. E eu entendo que com a touca eu não consigo fazer essas criações. Os cabelos eles acabam ficando praticamente todos iguais, né? Então, por isso que eu optei por trabalhar com o papel, mas como eu disse, se você aí talvez trabalha com a touca, né? Se você está conseguindo entregar um trabalho legal, se as tuas clientes gostam do teu trabalho, se elas valorizam mesmo assim você fazendo na touca, se você consegue não manchar o cabelo, se você consegue entregar um loiro saudável, né? Tá tudo certo. Eu tô dizendo aqui os pontos que eu acho negativo, por que eu não trabalho com a touca. Eu nunca trabalhei, mas eu já ouvi relatos de outros colegas de profissão, por isso que eu sei. Também relatos de clientes, eu atendo muitas clientes que vêm de outro estabelecimento, então eu gosto de prestar muito atenção no que elas me trazem, né? O que elas não gostam, por que elas não gostam, da forma que elas são tratadas. Então eu sempre ouço com muita atenção para eu tentar fazer o meu melhor, para eu tentar não pecar, né, no que ela achou que o outro profissional peca. De forma alguma eu falo mal do trabalho de outro profissional. Eu sempre falo bem do meu trabalho, mas eu nunca vou desmerecer o trabalho de outro. Isso eu também gosto de sempre dizer para quem está começando, ou enfim, quando a cliente chega reclamando, né, de outro salão ou reclamando de outro cabelo, eu tento avaliar da melhor forma. Talvez você, né, talvez a cliente profissional não conseguiram se entender, talvez o profissional entendeu de outra forma, né, mas de forma alguma eu falo mal do profissional. Eu tento sempre entregar o meu melhor para a cliente, o que eu vou poder resolver naquele momento, né, o cabelo dela, mas nunca desmerecendo a outra pessoa. Eu acho que a gente não precisa fazer isso para a gente crescer, e sim a gente vê os pontos positivos, né, o que a gente tem de melhor para oferecer para nossa cliente, e isso vai fazer com que você cresça cada vez mais. Então, como eu disse, esse aqui é um cabelo 100% natural. Eu até fiz a mechinha teste aqui, agora ela já sumiu. E eu vou fazer, então vou executar a técnica aqui de loiro, vou vir mostrar para vocês, usando então o papelote, como a gente pode criar várias técnicas no mesmo cabelo para nossa mesma cliente, né, e fica com um resultado incrível, ficando um cabelo saudável aí, um cabelo bonito, né, sem correr o risco de manchar, a partir de você usar a técnica certa e sem quebrar o cabelo, que é o mais importante, né? É a gente fazer essa aplicação e a gente tá sempre revisando o cabelo da nossa cliente para não correr o risco de dar corte químico. E fazer a mecha na touca, então, ela tem algumas vantagens também. Você consegue pegar a mecha bem pertinho da raiz quando você coloca a touca. Você consegue colocar a touca aqui e puxar bem próximo à raiz. Porém, com a técnica de mechas certas, você também consegue pegar bem pertinho da raiz. Até porque, hoje em dia, a maioria das clientes não querem aquela mecha tão marcada, porque ela não quer ficar refém do retoque. Então, a gente sempre faz uma mecha aí mais natural, que não fique tão marcada, para ela não ter que ficar refém de ter que sempre fazer o retoque. Então elas gostam de uma mecha que não marque com 3, 6 meses e consegue ficar tranquilo. Eu por muito tempo fiz a mecha costuradinha na raiz. Uma técnica aí de um tempo mais atrás, há uns 10 anos atrás, os clientes gostavam da mecha grudada na raiz. Então eu fazia bastante, então eu tenho bastante prática nessa técnica e eu consigo entregar a mecha também sem manchar e bem pertinho da raiz e bem fininha. Essa técnica ela acaba tendo o risco de manchar um pouquinho mais, mas se você treinar bastante, né, fazer bastante, fazer a técnica certa, você consegue fazer sem manchar. Outra coisa também que você pode estar aí dizendo que a gente consegue fazer mais ágil, né? Puxar então a mecha e acabar descolorindo ele e conseguir entregar um cabelo mais rápido, digamos, a técnica assim. Porém, se você trabalhar com auxiliar, você consegue sim também entregar essa técnica, não demorar muito para montar a mecha. Eu geralmente aqui com um auxiliar eu demoro em média 1 hora. E na touca também dificilmente você vai conseguir menos tempo, né? A não ser que for pouco cabelo, mas aí também eu consigo ser mais rápida. Porém, você pode estar se perguntando, mas com o auxiliar eu vou ter um gasto a mais. Eu gosto de dizer que o auxiliar ele é um investimento.
Por mais que você pegue uma pessoa e treine, ela te ajuda a lavar, te ajuda a escovar, te ajuda a montar a mecha, então você consegue atender muito mais cliente, você consegue fazer um trabalho com mais agilidade, que hoje é o que todas as clientes procuram, né? Que você seja mais ágil, mais rápido, mais prático. Então a gente tem que pensar assim como um investimento. Você consegue atender muito mais clientes no dia do que talvez só fazer uma ou duas mechas por dia. Com o auxílio de outra pessoa, você consegue então fazer mais rápido. E sim, é um investimento, né? E não um custo, digamos assim. E para você que está começando, então, se sente que não sente que é capaz, que não consegue fazer no papelote ou acha que demora demais, essa é uma dica também de você comprar uma cabeça de boneca, né? E treinar. Treine bastante. Primeiro, aprenda das técnicas na teoria, né? Veja qual você vai usar mais, por que você vai usar uma, por que você vai usar outra. E nos seus momentos livres, então, treine numa cabeça de boneca e depois, então, pegue a cliente quando você se sentir já pronto e faça numa cliente modelo, né? Pega uma cliente modelo, cobre somente o produto, o custo que você vai ter. E a sua mão de obra não, até para você conseguir tirar fotos, para você conseguir divulgar o seu trabalho. Mas se você tem medo, então aqui é uma dica de comprar uma cabeça de boneca, fazer na cabeça de boneca, você consegue executar todas as técnicas, também consegue ver o resultado, a melhor forma. Então, essas seriam as maiores diferenças que eu vejo na hora de a gente fazer as mechas no papelote ou na touca. Como eu disse, eu não sou contrário quem faz na touca. Eu optei por trabalhar com o papel, porque eu acho então que eu consigo entregar um trabalho personalizado para minha cliente, um trabalho diferenciado, e é isso que a gente tem que estar sempre em busca, entregar algo melhor, algo diferenciado para ela, que ela não encontre em qualquer esquina. Como eu disse, às vezes a cliente sai daqui, vai em outro profissional, mas ela acaba retornando. Então aí sim a gente tem a clareza de que está no caminho certo. Porém, se você faz na touca, se você gosta, se você acha que dá certo para você, se você consegue fidelizar a sua cliente também, tá tudo bem. Não tem certo, não tem errado. O que importa é a gente conseguir aí atrair cada vez mais cliente, fidelizar mais cliente, né? E se tornar muito bom no que você gosta de fazer. Então, se você gosta de fazer a mecha eriçada, a mecha costurada, então treine muito para você se tornar muito bom nisso. Isso vai fazer com que você se diferencie dos demais, isso vai fazer com que as clientes te enxerguem diferente, que elas veem esse valor em você e elas começam a te indicar cada vez mais, a sua carteira começa a crescer. Então fica aqui os pontos então negativos que eu acho da touca. Seria o principal é a mancha. Não consigo personalizar então o cabelo para minha cliente, não consigo usar mais de uma técnica, não consigo tirar as mechas aí que já estão descoloridas, então correndo assim o risco de quebrar esse cabelo, e também a mancha no cabelo, que eu acho que é muito mais fácil a gente manchar com a touca. Até porque com o papelote a gente vai ali, revisa, puxa aquela mechinha, você acha que tá caindo. Se tiver às vezes uma queimadinha laranjadinha, eu vou ali e aplico um pouco mais de produto. Então isso me facilita, eu tenho essa opção de estar ali revisando, e com a touca já se torna um pouco mais difícil. Então esses são os meus pontos de vista, é isso que dá certo para mim, é isso com que faz com que eu cresça cada vez mais, com que eu me tornei especialista em cabelos loiros, que eu me tornei referência aqui na minha cidade, os meus clientes vêm me procurando cada vez mais. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, só me deixar aqui nos comentários. Quem quiser saber também onde eu comprei essa boneca, o valor que eu paguei, eu vou deixar o link ali. Eu comprei ela no Mercado Livre, tá? E eu vou vir ainda mostrar aqui para vocês outras técnicas de mechas, como que eu faço, como que eu não faço, os eriçados, né? Que tem algumas dúvidas que estão me perguntando, e também como fazer o esfumado de raiz na prática. Eu vou vir mostrar para vocês. Se vocês quiserem algum outro vídeo, deixe sugestão também. Qual que é a sua maior dúvida na hora de executar um cabelo loiro? Por que você não consegue entregar um loiro sem quebrar e sem manchar? Deixa aqui nos comentários que será um prazer. Me ajuda também na hora de criar conteúdos. Então é isso, até mais.